Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e claro que o assunto principal do dia de hoje é a chegada dos executivos da 777 Partners ao Rio de Janeiro. Chegaram hoje pela manhã e vão ter aí até o sábado uma série de reuniões, de negócios, né, com o Vasco da Gama. Mais um passo importante aí em relação à SAF. Vou colocar aqui também uma entrevista, né, concedida pelo Josh Vander ao jornal O Globo, onde ele promete muitos esforços e investimentos para o Vasco voltar para a primeira divisão ainda nessa temporada. Então, vamos aqui falar, né, sobre essa chegada dos executivos da 777, falar um pouquinho também da partida de ontem, né, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com aquele recadinho da Mais Ágil, hein? Você que quer adiantar parcelas do seu FGTS, procure o pessoal da Mais Ágil que eles vão te orientar. O link para entrar em contato com eles tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. É só clicar, você vai ser direcionado para o WhatsApp e vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, bem provavelmente você tem dinheiro preso lá no seu FGTS e a Mais Ágil vai te ajudar nessa questão, beleza? É só vir aqui, ó, na descrição do vídeo, clicar no link e entrar em contato com eles. Bom, vamos falar direto aqui da chegada da 777 Partners ao Rio de Janeiro, né? Chegaram hoje pela manhã, por volta ali das 7h30 da manhã, no aeroporto do Galeão. Alguns torcedores do Vasco foram lá para recepcionar, né, os executivos da empresa americana. Não tivemos um grande público porque 7 da manhã fica complicado, né? E o horário também não foi muito divulgado, né? Divulgaram o horário da chegada dos executivos ontem praticamente de madrugada, né? Falaram, vão chegar às 7 da manhã. Aí não deu tempo do torcedor também se organizar para poder ir ao aeroporto. Mas alguns torcedores, como está aparecendo aí na sua tela, foram lá, foram cumprimentados, né, pelo Josh Vander e pela equipe da 777 Partners. Eu vou colocar aqui um vídeo do momento em que eles chegaram e depois vou mostrar aqui um por um quem são os executivos da 777 Partners que chegaram hoje ao Rio de Janeiro. O vídeo é da Luísa Sá, repórter do Lancinete. We're very excited to be here. Who is Juan? Juan the basketball. Então vamos lá, vamos ver quem são aqui os executivos da 777 Partners que desembarcaram no Rio de Janeiro. O primeiro é esse aí, o Josh Vander, né? É um fundador da 777. Ele fez questão ali de cumprimentar os vascaínos que aguardavam a chegada deles no aeroporto. Também veio na comitiva o Tyler Pasco, que é o mais jovem ali, o de boné, é o mais jovem, né? Tem um senhor de idade e um mais jovem. O jovem é o Tyler Pasco. Ele é filho do Steven Pasco. O Steven Pasco é fundador da 777 junto com o Josh Vander. Os dois desembarcaram também no Rio de Janeiro. O filho, né, do Steven, o Tyler Pasco, inclusive segurava ali uma bandeira do Vasco da Gama. Na comitiva também estava o diretor de esportes e mídia da 777 Partners, o Juan Arciniegas. Ele inclusive chegou ao Rio de Janeiro vestindo uma camisa do Vasco da Gama. Então o Juan Arciniegas já chegou trajado. Também esteve na comitiva o analista sênior da 777 Partners, o Samson Nigel. Também estava presente aí na comitiva. Então, esses foram, né, os representantes, os diretores da 777 que chegaram hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Eu vou passar aqui qual a programação, né, deles nessa estadia no Rio de Janeiro. Eles vão ficar no Rio até sábado. Tinha expectativa deles irem ao jogo no domingo, mas aparentemente isso não vai acontecer, apenas que mude alguma coisa. Então vou colocar aqui a programação, quais as reuniões estão programadas, né, neste momento para a 777 Partners. Hoje, quinta-feira, eles vão visitar o CT Moacir Barbosa,
Vão visitar também o CT da base do Vasco, em Duque de Caxias, e depois vão retornar ao CT Moacir Barbosa para assistir o treino e conhecer também os jogadores e a comissão técnica do Vasco da Gama. Amanhã, sexta-feira, eles terão uma reunião na Prefeitura do Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, que é prefeito da cidade e é vascaíno. Vão visitar São Januário e também estão previstas uma série de reuniões com a diretoria do Vasco da Gama. Eles estão hospedados em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro e vão retornar aos Estados Unidos no sábado, dia 19. Então a previsão é que eles voltem aos Estados Unidos no sábado, como o jogo do Vasco é no domingo. Eles não devem comparecer aí ao Maracanã, a não ser que mude aí alguma coisa em relação a isso. E o Josh Vander concedeu uma entrevista ao jornal O Globo para falar dessa passagem no Rio de Janeiro, né, nessa visita no Rio de Janeiro, essa sequência aí de reuniões com a diretoria do Vasco, com a prefeitura da cidade, e enfim, a expectativa também sobre os próximos passos da SAF. E claro, né, o assunto investimento no futebol foi a pauta principal, e o Josh Vander prometeu investimentos para o Vasco voltar para a primeira divisão ainda nessa temporada. Eu vou ler aqui como foi essa entrevista, as perguntas e as respostas. É claro que não está a entrevista completa aqui, eu peguei apenas alguns trechos. Primeiro, o repórter pergunta o seguinte: o começo de temporada do Vasco tem sido difícil. Vocês estão dispostos a ajudar o clube, inclusive financeiramente, para a contratação de reforços, pensando na Série A do Campeonato Brasileiro? E o Josh Vander respondeu: a resposta é sim, absolutamente sim. Nós já demos uma ajuda ao Vasco e estamos dispostos a ajudar para o Vasco conseguir subir de divisão. É claro que isso não é uma garantia de que o time vá subir, mas vamos fazer o nosso melhor com todos os recursos que temos. E aí o repórter pergunta o seguinte: mesmo antes do processo da SAF ser concluído? E ele responde: faremos o que acharmos necessário para o clube conseguir subir de divisão. Como você perguntou anteriormente se participamos das decisões, nós nos comportamos como Vasco, sendo um clube do qual somos donos, e por isso nós o apoiamos. Queremos o melhor para ele, faremos de tudo para ajudar. E aí mais uma pergunta aqui: você espera se encontrar diretamente com políticos do Vasco e se apresentar a eles? E a resposta do Josh Vander foi a seguinte: isso não vai acontecer nessa viagem, mas acontecerá ao longo de outras vindas ao Brasil. Estaremos de volta ao Rio várias vezes ao longo dos próximos meses. Eu espero convencer os políticos que não nos apoiam e deixar orgulhosos aqueles que estão conosco. Então, peguei essas três respostas aqui, né, do Josh Vander, duas falando sobre investimentos no futebol, que ele garantiu que sim, vai ter investimento no futebol para o Vasco voltar para a primeira divisão, e também falando sobre política, né, onde ele diz que quer, inclusive, se reunir com políticos aí que são contrários à SAF no Vasco da Gama e quer mostrar a eles, né, que essa SAF, que é o investimento da 777, é a melhor solução para o Vasco no momento. Bom, no mais é isso, né, sobre essa chegada da 777 Partners. Não tem muito mais do que a gente falar nesse momento. Naturalmente, daqui a pouco mais informações vão chegar, né? Mais informações sobre a reunião, etc e tal, as reuniões, na verdade, mas no momento é só uma cobertura mesmo da chegada dos executivos da 777 Partners ao Rio de Janeiro. Que tudo ocorra da melhor forma possível, né? E o Vasco precisa muito que esse desfecho seja positivo para a gente poder voltar a bater de frente aí com as grandes equipes do futebol brasileiro. Bom, antes de terminar esse vídeo aqui, falar rapidinho da partida de ontem, né? O Vasco foi derrotado por 1-0 pelo Flamengo, gol de pênalti, mais uma vez auxílio do VAR ali, né? Que marcou um pênalti duvidoso, alguns acham que foi, outros acham que não foi. O que pega é o critério, né? Porque já teve lance igualzinho esse do Anderson Conceição contra o Flamengo, que não foi marcado, mas quando é a favor do Flamengo, esse tipo de lance é marcado. Então, o critério que, infelizmente, né, parece que o critério no Rio de Janeiro é o seguinte: se for pro Flamengo, dá, se for contra o Flamengo, não dá. Parece que é esse o critério da Federação Carioca. Mas, enfim, o Vasco perdeu por 1-0, se complicou, né, vai ter que vencer por 2 gols de diferença no domingo para conseguir a vaga na final. É muito difícil, mas eu tenho certeza que a torcida do Vasco, mais uma vez, vai estar presente e vai calar a torcida do Flamengo, como faz em todo jogo. Ontem, mais uma vez, foi assim, mesmo o Vasco perdendo, a torcida do Vasco deu um show ali na arquibancada. E, inclusive, para encerrar esse vídeo, eu vou colocar aqui só um trechinho da torcida vascaína lá no Maracanã, beleza? Tô indo nessa, um grande abraço, deixa o seu like que é importante,
se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário também que é importante. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!